Você que está aqui no santuário, você que está em casa, se você tem uma pessoa que você sabe que gostaria de ouvir uma mensagem do Evangelho, eu queria recomendar essa mensagem. Essa mensagem Deus colocou no meu coração quando percebo que os irmãos estão, muitos irmãos, não são poucos não, estão sem forças para lutar. São muitos irmãos que estão entregando os pontos, estão assim, já entrando em depressão, estão entrando no momento de reclusão, estão ficando sem horizontes, né? Ontem eu estava no casamento da Patrícia, lindo casamento ontem, da Patrícia com o Mateus, pude celebrar o casamento deles, não é? Grupinho pequeno, ali no Salão Krieger, todo mundo espaçado, cada cadeira 2 metros, aquele grupinho pequeno. Fiz a cerimônia civil e religiosa da Patrícia, do Mateus ali. Aí a irmã, né, da igreja, não vou dizer o nome, ela me chamou perto e disse: pastor, quando isso vai acabar? E eu disse: não sei, não tenho um prazo, é uma pandemia, é uma enfermidade, ela é mortal. Muitas pessoas que contraem um vírus como esse morrem, nós não sabemos. Muitos são curados, mais são os curados do que os que morrem, mas os que morrem são vidas preciosas para nós, e nós não podemos entender então que devemos andar por aí contaminando as pessoas e criando. Então eu disse: não sei. E ela: pastor, eu não estou mais suportando, estou ficando em casa, me trancando no escuro. Aí aquilo me assustou, né? Quando eu disse me trancando no escuro, me assustei e orei, disse: olha, irmã, fique firme, confie em Deus, continue participando dos cultos, ouça os devocionais. E Deus me trouxe no coração, desde quinta-feira, eu tinha preparado outro sermão, Angélica Testemunha, escrevi o sermão todo, montei, preparei o sermão lindo, o sermão que eu preparei para hoje, falando sobre ação social, as filosofias, os planos de ação, as metas, tudo. Mas Deus mexeu comigo e botei no canto. Talvez no último domingo a gente vai orar. Falei: na hora certa, tem a hora certa, a gente tem que saber cuidar e saber equilibrar essas questões. E hoje então, orando a Deus, a gente vai trabalhar um tema: encontre forças para lutar. Está fraco, está com as pernas fracas, está com as mãos fracas, sente o coração fraco, sente a mente fraquejando, né? Está duvidando, já está no meio do processo de duvidar que as coisas vão melhorar. Eu queria que você hoje encontrasse forças para lutar. Deus vai te fazer forte, você vai se levantar, você vai se erguer e Deus vai te abençoar. Por isso, fique de pé onde você está, em nome de Jesus, e vamos ler a palavra dele, não é? No livro de Crônicas, separei esse texto. Livro de Crônicas, capítulo 13. Eu vou ler o texto, segundo Crônicas 13, e logo depois, fique de pé, nós vamos fazer essa canção, essa linda canção, que na verdade ela é a preparação para a mensagem. Essa canção fala de um lugar onde você pode ir, de um lugar onde você pode caminhar e encontrar refúgio e descanso em Deus. Segundo Crônicas 13, se os irmãos permitirem, a gente vai fazer até o versículo 18. Segundo Crônicas 13, de 1 a 18, tá bom? O pessoal vai publicar aí na linha, para você não ficar perdido depois que passar o tempo da mensagem. Segundo Crônicas 13, de 1 a 18. Ao abrir a Bíblia e ler, eu peço a você que fique com a sua Bíblia aberta. O sermão hoje é expositivo, ele vai expor todo o texto. Eu vou gastar um tempo muito especial expondo todo o texto que vamos ler aqui, procurando conhecer os princípios históricos, mas bíblicos e espirituais que Deus concedeu a um rei. Não era boa pessoa, não foi um bom governante, não teve uma vida boa, certinha ali com Deus, mas no momento em que ele decidiu fazer uma coisa certa, por isso que eu usei o texto, uma coisa certa, aí Deus falou: agora eu vou com você, amém? Segundo Crônicas 13, de 1 a 18, eu vou ler na versão mais antiga, os irmãos permitam. Eu não vou usar a da tela, mas os irmãos acompanhem pela tela. Eu quero usar a minha Bíblia, até porque é com ela que eu estou acostumado, é com ela que eu faço minhas devocionais, mas você pode usar esta e também a sua Bíblia, porque eu acho que a melhor Bíblia é aquela que você tem nas mãos, porque ela é sua, ela caminha com você, e é essa Bíblia que você pode anotar, marcar e escrever textos espirituais. No ano 18º do rei Jeroboão, Abias começou a reinar sobre Judá. 3 anos reinou em Jerusalém, e era o nome de sua mãe Micaía, filha de Uriel, de Gibeá. E houve guerra entre Abias e Jeroboão. E Abias ordenou a peleja com um exército de valentes guerreiros, 400.000 homens escolhidos, e Jeroboão dispôs contra ele a batalha com 800.000
homens escolhidos, todos homens corajosos. Pôs-se Abias em pé em cima do monte de Zemaraim, que está na montanha de Efraim, e disse: ouvi-me, Jeroboão e todo Israel, porventura não vos convém saber que o Senhor Deus de Israel deu para sempre a Davi a soberania sobre Israel, a ele e a seus filhos, por uma aliança de sal. Contudo levantou-se Jeroboão, filho de Nebate, servo de Salomão, filho de Davi, e se rebelou contra o seu senhor. E ajuntaram-se a ele homens vadios, filhos de Belial, e fortificaram-se contra Roboão, filho de Salomão, sendo Roboão ainda jovem, terno de coração, e não lhes podia resistir. E agora julgais que podeis resistir ao reino do Senhor, que está na mão dos filhos de Davi, visto que sois uma grande multidão, e tendes convosco os bezerros de ouro que Jeroboão vos fez para deuses. Não lançaste vós fora os sacerdotes do Senhor, os filhos de Arão e os levitas, e não fizestes para vós sacerdotes como os povos das outras terras? Qualquer que vem a consagrar-se com um novilho e 7 carneiros, logo se faz sacerdote daqueles que não são deuses. Porém, quanto a nós, o Senhor é nosso Deus, e nunca o deixamos. E os sacerdotes que ministram ao Senhor são filhos de Arão, e os levitas se ocupam na sua obra. E queimam ao Senhor cada manhã e cada tarde holocaustos, incenso aromático com os pães da proposição sobre a mesa pura, e o candelabro de ouro e as suas lâmpadas para se acenderem cada tarde, porque nós temos cuidado do serviço do Senhor nosso Deus, porém vós o deixastes. E eis que Deus está conosco, à nossa frente, como também os seus sacerdotes, tocando com as trombetas para dar alarme contra vós. Os filhos de Israel, não pelejeis, ó filhos de Israel, não pelejeis contra o Senhor Deus de vossos pais, porque não prosperareis. Mas Jeroboão armou uma emboscada para dar sobre eles pela retaguarda, de maneira que estavam em frente de Judá e a emboscada por detrás deles. Então Judá olhou, e eis que tinham que pelejar por diante e por detrás. Então clamaram ao Senhor, e os sacerdotes tocaram as trombetas. E os homens de Judá gritaram, e sucedeu que, gritando os homens de Judá, Deus feriu a Jeroboão e a todo Israel diante de Abias e de Judá. E os filhos de Israel fugiram de diante de Judá, e Deus os entregou nas suas mãos, de maneira que Abias e o seu povo fizeram grande matança entre eles, porque caíram feridos de Israel 500.000 homens escolhidos, e foram humilhados. E os filhos de Israel naquele tempo, e foram humilhados os filhos de Israel naquele tempo, e os filhos de Judá prevaleceram. Por quê? Porque confiaram no Senhor Deus de seus pais. Vamos orar? Senhor, ensina-nos a estar nesse mesmo lugar, a entender essa mesma vontade e executá-la em dias tão difíceis como o que estamos vivendo. Se faltam forças para lutar, que seja o Senhor hoje o nosso renovo, seja o Deus e o seu Santo Espírito a renovar as nossas forças, em nome de Jesus, amém. Vamos louvar o Senhor de pé, cante conosco essa canção, queremos adorar o nome do nosso Deus. Descanso em ti.
Louvado seja o Senhor. Pode sentar-se. Obrigado ao nosso grupo de louvor, sempre está nos proporcionando momentos tão especiais como o que agora desfrutamos aqui na presença do nosso Deus. Encontre forças para lutar. A história dos reinos é uma história maravilhosa, e eu não posso gastar muito tempo aqui contando a história dos reinos, ainda que eu vá pregar de manhã e de noite. Eu vou usar o mesmo texto e obviamente eu vou avançar em lições absolutamente distintas uma das outras. Então, quem vem de manhã é abençoado, quem vem à noite pelo mesmo texto é abençoado. Nós vamos a direções e horizontes diferentes do texto. Mas eu queria abrir a mensagem recontando a história do reino, e a equipe deve ter recebido os slides aí, se puder colocar no retorno para nós. Eu coloquei o início do reinado do povo de Deus com a história de Saul, e Saul, que inicialmente se apresenta como alguém capaz de ajudar o povo. Deus até queria manter um governo com ele mesmo e estabelecer os juízes, mas quando o povo pede um rei, então o próprio Deus vai ungir a Saul. Mas quando Deus unge a Saul, o próprio Saul escolhe caminhos muito difíceis, não é? Vai consultar uma cartomante, uma pitonisa, uma adivinha, e com isso ele vai perdendo, e por muitos outros fatores, não é? Mexe com o lugar que não é dele, sacrifica aquilo que não poderia fazer, e quando de repente lá em Gilboa, Saul perde a vida juntamente com o seu filho, o reinado de Saul termina. Ele é o primeiro rei de Israel, mas ele não tem assim um grande sucesso no seu reinado, ainda que... Tem como ver os slides, Rodrigo? Chegou? Os slides aí? Nós percebemos que foi um reino com alguma expansão. Ele chegou até alcançar, pode colocar o slide de Saul, por favor. Ele chegou até expandir o reino, mas não como era, na verdade, o projeto de Deus de ocupação ali de toda aquela região, de toda aquela terra. O rei sucessor de Saul é Davi, pode colocar. Você vê que Davi faz uma ampliação aí muito maior. Os horizontes se tiver como apagar essas duas luzes do projetor, vai ajudar o pessoal a ver. Essas do telão, isso, aí melhora um pouquinho a resolução. E o pessoal que está de casa vai ver quando o Claudemir aí puder fazer a alternância entre a imagem e o reinado. Aí o Claudemir vai escolher esse momento. Davi está, depois que Saul faleceu, por volta aí, tudo com datas não muito precisas. Saul teria governado de 1050 a 1010, não é? Estou falando aí mais ou menos 40 anos, e Davi fica de 1010 a 970, já um pouco mais. No reinado de Davi, Davi se torna um grande guerreiro. Ele é um rei muito forte, não é? Ele é um rei muito poderoso, chega a ser conhecido como um rei sanguinário. Ele sai com os seus exércitos conquistando lá novas terras e novos horizontes, faz uma expansão significativa do reino e lança as bases para a formação daquilo que o mundo chamou de um Estado realmente hebreu, né? Onde eles tinham governo, tinham suas próprias leis e funcionaram debaixo da monarquia de Davi. Davi vai falecer e assume o reinado Salomão. Nós estamos falando aí já, pode passar, de 970 a 930, mais ou menos. Tudo isso data com pontos não muito precisos. Você tem que consultar aí 5, 6 livros, e depois você vai encontrar sempre uma flutuação aí de 1 ano, 2 anos, mas na média de 970 a 930. Salomão foi rei de Israel, não é? A grande obra de Salomão, todo mundo sabe, foi edificar o templo, e ele conseguiu expandir com certeza o reino. Mas é em Salomão, e no final do reinado de Salomão, que nós temos uma espécie de, devido à construção do templo e todos os outros fatores que estão ali em andamento no reinado de Salomão, a carga de tributos fica muito alta. Ela chega no limite que o povo começa a contestar o tributo. Eu acho que o Brasil está fazendo isso agora, né? A reforma tributária vem mostrar que se não houver uma reforma tributária no Brasil, o pessoal vai ter um colapso na área de tributos. A coisa não está indo bem na área de tributação, então há uma proposta no Brasil. Era o que acontecia no governo de Salomão. E quando Roboão, seu filho, assume o trono, Roboão não tinha o prestígio e a força que Salomão tinha. Então Roboão assume o reinado e já enfrenta uma grave oposição por parte de Jeroboão, que era na verdade servo de Davi, não é? Cujo pai, Nebate, serviu a Davi muitos anos. E Jeroboão então ele organiza uma espécie de complô contra Roboão e pega 10 tribos, não é, do povo de Deus e reúne contra Roboão. E aí começa o que chamamos de, pode passar, a história do reino dividido. É nesse momento do reino dividido, aí como você já está vendo na tela, que nós estamos, né? O reino tem, nesse primeiro momento inicial, o reino de Israel, que é o reino do norte, a sua capital nesse momento está em Siquém, e o reino de Judá é o reino do sul, e a capital oficialmente continua, e sempre continuou em Jerusalém.
Com essa divisão do reino, ao assumir lá então Roboão não dá o mandato muito longo. Jeroboão cria um enfrentamento, divide o reino, pega 10 tribos e monta lá, como vocês conhecem a história, um novo modelo de adoração. Ele constrói bezerros de ouro e cria uma nova estrutura de culto e adoração para que as pessoas não migrem mais a Jerusalém, e haja então uma separação entre os que são do reino do norte e os que são do reino do sul. No meio disso tudo, assume Abias. A Bíblia diz, e aí destaco aqui, em 1 Reis 15, de 1 a 8, pode ver lá, Abias não é um bom rei. A história de Abias, em 1 Reis 15, de 1 a 8, não é favorável. A Bíblia diz e registra que ele andou nos pecados que seu pai havia cometido. 1 Reis 15, 13. Porque alguém vai achar aqui que o pastor está beatificando Abias, né? Pregar um sermão como esse, o santo Abias. Abias não é santo. A Bíblia registra em 1 Reis 15, 8, que ele cometeu pecados terríveis, que ele estava indo no mesmo caminho do seu pai, e que ele não seria nem a pessoa indicada para tentar melhorar a situação das relações do reino. Mas o que aconteceu? Abias se prevalece não daquilo que é dele, mas daquilo que é de Deus. Abias encontra uma direção não naquilo que ele sabe, muito mais daquilo que ele sabe, daquilo que Deus disse. E é aqui que eu vejo que começa a mudar a história de Abias, porque Abias decide olhar para o que Deus prometeu e começa a perguntar: Senhor, não é porque eu sou um homem honrado, mas porque o Senhor honra o que o Senhor disse. Não é porque eu sou bom, mas porque bom é o Senhor que cuida de nós. E não é porque eu estou fazendo a coisa certa, mas é porque o Senhor sempre faz a coisa certa, que eu vou chamar o povo para voltar para a aliança do Senhor. E eu vou desafiar os desobedientes a reencontrarem no Senhor um lugar seguro. Aqui a história de Abias mudou. E o cronista então, a partir de 2 Crônicas, capítulo 13, vai narrar uma absoluta história diferente de Abias do que está no livro dos Reis, e vai mostrar que Abias tornou-se o vencedor de uma batalha. O vencedor de uma batalha extremamente desigual, desproporcional, porque decidiu render obediência aos princípios do Senhor. E é nesse princípio que eu quero que você volte ao texto e encontre o que eu chamo de forças para lutar, forças para vencer. Abias tinha condições de vencer? Humanamente, não. Eu creio que nenhum de nós intentaria ou entraria nessa batalha. Pense comigo que Abias está desafiando um rei que tem 10 tribos, cujos soldados são valentes e corajosos, e ele tem, irmão Gessé, irmão é matemático, o dobro dos soldados. É uma guerra desigual, não há justiça e equidade nessa guerra. Jeroboão tem 800 mil soldados valentes, corajosos, entre os vadios e desonrados que estão lá, que é gente que não vai seguir o protocolo da guerra, ou seja, ainda tem que tomar cuidado, porque tem gente ali que vai fazer do jeito que acha que tem que fazer, não segue o protocolo de um guerreiro fiel. Então, é nesse lugar que Abias vai pisar, essa batalha que ele vai lutar. Ao chegar com apenas 400 mil soldados para enfrentar 800 mil, ele descobre, o texto diz, que no meio da batalha o rei, que não era honrado, e Jeroboão não era honrado mesmo, nós sabemos disso, botou o exército dele numa situação muito mais difícil. Ele não fez o protocolo de guerra, frente, avança, ataca. Ele botou soldados na frente, soldados atrás. Ele foi desleal, ele montou uma emboscada, o que um general verdadeiro, que quisesse entrar honradamente no país e conquistá-lo, não faria. Mas Jeroboão não tinha honra nenhuma. Ele bota, eu imagino lá, não sei, 800 mil, dividiu lá, 300 mil aqui, 300 mil lá, e os restantes no meio, para fazer o massacre dos 400 mil soldados de Abias. Nesse tipo de batalha, você diz, não temos força para vencer. Nesse tipo de batalha, não tem estratégia que faça valer. É quantidade mesmo, é maioria massacrando o que, irmãos? Minoria. Mas quando olho para o texto, encontrei uma resposta para perguntar por que Deus lutou essa batalha com Abias. Por que Deus se fez presente no dia em que Abias decidiu dar uma volta, uma metanoia na sua conduta de vida, na sua desonra, na cultura ruim que tinha herdado do seu pai, porque seguiu caminhos errados também. Mas no dia em que ele dá meia volta, é como se Deus dissesse, agora eu compareço, agora eu vou chegar junto, agora eu estou com você, porque agora você vai usar as armas pelas quais eu te dei para lutar, e são as armas que eu, o Senhor Deus, amo.
E eu queria destacar para você que você pode hoje encontrar forças para lutar, para vencer as batalhas da vida, quando você encontra forças nas bases sólidas. Está lá no primeiro ponto, nas bases sólidas da sua fé. Segundo Crônicas capítulo 13, versículo 5, dê uma olhada no texto e você vai encontrar aqui de onde Abias buscou forças para lutar contra Jeroboão. Segundo Crônicas 13, 5 diz assim: porventura não vos convém saber que o Senhor, Deus de Israel, deu para sempre, deu eternamente a Davi, para sempre a Davi, a soberania sobre Israel, a ele e a seus filhos, por uma aliança de sal? Qual é o diálogo aqui? Abias está dizendo, irmãos, que Deus só tem um culto. Abias está dizendo que Deus só tem uma doutrina. Abias está dizendo que Deus só tem um templo. O que Abias está dizendo é que ele está resgatando aquilo que está no Pentateuco. Ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Deus só tem uma palavra. Quando Abias decidiu resgatar a única palavra de Deus, a verdade de Deus, a palavra de Deus, foi quando, irmãos, o exército dos inimigos começaram a tremer, porque sabia que estava sendo trazido daquela batalha alguém que poderia vencê-los, Jeová, o nosso Deus. Naquele momento, o que Abias faz é tomar posse de promessas que o Senhor havia confiado a ele, e verdades que ele ouviu quando criança, de sua mãe e de seu pai, mas em algum momento ele abandonou. Em algum princípio, quem sabe, ele passou a não dar mais crédito. Oxalá, imagine Abias dizendo, quem sabe Deus mudou e essas palavras não são mais assim. A gente de vez em quando tem um jeitinho para dizer, mas a Bíblia é muito antiga, esse livro está ultrapassado, é provável que essa verdade já tenha que ser adaptada ou readequada por um outro princípio. Quem sabe Abias teria sido infectado por esse liberalismo teológico, por essa ideia de buscar uma verdade que não é a verdade do texto, mas a minha verdade é a minha interpretação. Mas nesse momento, quando Abias começa a falar para Jeroboão sobre a sua postura na guerra, o que Abias faz é levantar uma aliança que o próprio Deus fez. É como se você pudesse hoje lutar uma batalha, uma guerra e dizer assim, o Senhor disse, o Senhor é meu refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. É como se você dissesse, Senhor, no meio da sua aprovação, o Senhor está aqui, porque o Senhor disse que estaria, e eu invoco agora a manifestação do Senhor nesse lugar. Amém, irmãos? É como se Deus dissesse, opa, encontrei alguém que leu o texto, encontrei alguém que compreendeu a aliança, encontrei alguém que sabe quem eu sou, e com esse alguém eu vou lutar as batalhas da vida, entendeu? Quando você pega um salmo poderoso que diz, o Senhor é meu pastor e nada me faltará, eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos, ainda que eu ande pelo vale das sombras da morte, não temerei mal algum. O que Abias está dizendo é que as promessas de Deus e as palavras de Deus são em Deus cumpridas. E ele demorou a descobrir isso, entenda? Ele demorou a perceber isso, mas quando ele percebeu que as promessas de Deus estavam disponíveis e que a aliança de Deus ainda estava de pé, Abias ergueu a promessa, ressuscitou a promessa e disse, eu vou lutar por um reino que vale a pena lutar, eu vou lutar uma guerra que eu preciso pelejar, porque o único reinado que Deus reconhece, e a dinastia e a monarquia que Deus estabeleceu é a de Davi, e com ela eu vou lutar, porque se eu morrer, Deus responde por mim. Ele sabia que aquela era uma guerra que Deus lutaria. Sabe, irmãos, eu vejo que nós perdemos batalhas grandes hoje, porque não entendemos o que de fato é o verdadeiro sacerdócio. Perdemos batalhas hoje, porque não entendemos o que o verdadeiro culto é. O que vejo hoje é que igrejas que estão negociando o sacerdócio ou fragelando o culto, estão perdendo as guerras, porque são lugares onde Deus não comparece. Deus não luta as guerras que são nossas, Deus luta as guerras dele. Deus não cumpre palavras que são minhas, Ele cumpre as palavras dEle, e eu preciso erguer a minha voz para trazer nesta manhã as palavras do Senhor que estão sobre a minha vida. Entenda bem, por que Ele suscitou esta aliança? Segundo Crônicas 13, 5, ele diz assim, não deu o Senhor Deus para sempre a Davi a soberania sobre Israel. Agora veja o verso final, um concerto, uma aliança de quê, irmãos? Qual é o produto ali? O que isso significa? O que significa? Você vai lá no mercado, lá, não vou falar o nome do mercado, não tem patrocinador no sermão, vai lá no mercado, compra 1 quilo de sal, Fernando, e chama Deus lá, ó Senhor, por esse quilo de sal, está aí a promessa, é isso? A palavra sal aqui, obviamente, os teóricos da teologia vão traduzir como eterna, ela já está até traduzida lá sempre, para sempre. No meu texto, a palavra aparece como uma aliança feita para sempre.
A palavra sal vem dar a ideia tão somente de perpetuidade, eternidade, perenidade. É uma palavra dada para sempre. Mas eu fiquei me perguntando por que ele citaria essa palavra simplesmente como um sinônimo de eterno. O que ele estava querendo dizer? E eu quero aplicar aqui espiritualmente o que eu entendo. Espiritualmente, Abias buscava na relação do sacrifício de Deus e daquilo que se fazia em relação a Deus. Vá comigo, por favor, a Levítico 2. Levítico 2, 13. Se a equipe puder me acompanhar, vai ajudar muito. Levítico 2, 13. Olha esse texto. Quando o povo ia apresentar ofertas de sacrifício a Deus, ia apresentar alguma coisa ao Senhor em culto, era interessante que a oferta dos alimentos era exigida, né? Havia uma exigência, ela tinha que estar coberta. Veja lá, em todas as tuas ofertas, em toda a oferta dos teus manjares, salgarás com sal, e não deixarás faltar a tua oferta de manjares o sal do concerto do teu Deus. Entendeu ali? O sal do concerto do teu Deus, e toda a tua oferta oferás com sal. Sabe, Angélica, eu sei que a aplicação aqui é espiritual, mas o que Abias está dizendo é aquilo que o rapaz diz lá na televisão: hoje tem café no bule, viu? Hoje tem café no bule. O que ele está dizendo é: tem azeite na minha botija. Entende, Lúcia? Eu tenho azeite nessa lamparina, eu tenho unção aqui dentro. Ele chamou um poder que responde. A Bíblia diz: buscar-me-eis e me achareis quando buscar de todo o vosso coração. Ele salgou a situação. Por isso que Jesus fala: vocês têm que ser sal da terra e luz do mundo. Deus não gosta de sacrifício sem sal. Deus não tem problema com pressão alta, não. O sacrifício de Deus é com sal. Está aqui. E o que ele está dizendo ali é que o sal é, de fato, na minha percepção, ainda que a minha interpretação seja devocional, sal ali é só a ideia de eterno, mas eu entendo aqui espiritualmente que isso vai ecoar para quem sabe o conjunto da lei. Está na lei o princípio de salgar a oferta. O que ele está dizendo é que eu sou o rei legítimo, o meu sangue é o sangue de Davi. O que ele está dizendo é que a aliança dele tem sangue, tem razão de ser e vem por um princípio pelo qual Deus estabeleceu. Ou seja, ele vai diminuir um rei que é usurpador. Jeroboão, você não é coisa nenhuma diante de um Deus que é grande. O que ele está dizendo é que nós temos aqui a única adoração verdadeira, e ele joga por terra aquela bezerrada, aquela rebanhada lá de Jeroboão, que o pessoal está adorando lá em Dan, não é isso? Lá em Dan, em Berseba, tem dois bezerros de ouro lá, e Jeroboão anunciava que era aquele Deus que tirou o povo do Egito. Está na Bíblia. E muita gente, acreditando naquele culto, foi para Dan, para Berseba adorar aquele bezerro, e deixou de ir para o culto de Jerusalém. Aí Abias está dizendo: eu faço uma aliança, porque a aliança de Davi tem sal, ou seja, a adoração é verdadeira, ela é o alimento que Deus aceita. Entende? O que ele está dizendo é que a teologia dele é correta, que do lado de lá a interpretação da aliança é absurda e equivocada. Vocês estão indo por um equívoco, por um caminho perigoso. Vocês estão indo com, veja bem, o conhecimento correto, mas a atitude incorreta, porque eles sabiam a verdade. Não diga que Jeroboão não conhecia o princípio, até porque Jeroboão vai dizer isso lá no livro de Reis, que ele está usurpando intencionalmente e cria uma adoração paralela para desviar o povo daquilo que ele sabia era o lugar de Deus de adoração. Por que eu estou dizendo isso? Quantos cristãos perdem a batalha porque estão atrás de um sacerdote que não é sacerdote, de um culto que não é culto, de um lugar que não é lugar para adorar e de uma teologia errada? O indivíduo vai para lá, busca, pede, chora, ora e não vê nada acontecer, não vê mudança nenhuma, não vê o Senhor se manifestando na sua vida e pergunta: o que está acontecendo? Eu digo: por uma aliança sem sal, por um alimento insosso, por um culto que Deus rejeita. Nós precisamos erguer no meio das batalhas da nossa vida um Deus verdadeiro, um Deus digno, um Deus santo, justo e puro. Deus tem uma aliança com o seu povo, Deus não rejeita a sua aliança, amém, irmãos? Aí você diz: pastor, mas o senhor está forçando a barra, porque depois que Davi morre e tal, aí tem Salomão e tal, dá para seguir. Não pode não, irmãos, não poderia seguir não.
Bota para mim Lucas 1, por favor, Lucas 1, 31 e 32, veja a sua Bíblia e você perceba aonde a monarquia de Jesus vai chegar e aonde a descendência de Jesus vai chegar. É por isso que Abias é vitorioso, irmãos, porque a teologia dele, a adoração dele, o sal que ele bota na relação, o sal agora que é luz para aquela nação, é erguido para colocar de volta o mundo no caminho de Jesus, entende? O assunto aqui é para colocar de volta na teologia de Jesus, na direção da cruz, porque o povo está indo para um caminho que não é mais a cruz. Olha para onde aponta a vida de Jesus. Lucas 1, 31. Antes de Maria conceber a Jesus, um anjo lhe disse: eis que darás à luz um filho e pôr-lhe-á o nome Jesus. Passa. E este será grande, será chamado Filho do Altíssimo, e o Senhor Deus lhe dará. Lê comigo, igreja. E o Senhor Deus lhe dará o trono de... Olha onde bateu aí a monarquia de Jesus. Jesus, irmãos, é a raiz de Davi, o leão da tribo de Judá. Quando um cristão deixa de erguer este culto, o que eu estou fazendo é que ele vai errar o caminho da cruz, não é? Tem um hino do cantor cristão, na minha memória eu não lembro todo agora, mas diz: que triste será se o caminho da cruz eu errar. Eu louvo a Deus porque um rei pecador teve um insight de luz e percebeu: eu preciso, doutor Alexandre, reerguer a aliança de Saul. Eu preciso reerguer a aliança com Davi. Eu preciso informar a esse rei usurpador que o meu Deus tem comigo uma aliança perpétua. Amém? Quando nós abandonamos isso, perdemos a dimensão do que são batalhas que Deus luta e de quando Deus honra e manifesta a sua presença. Quando olho para um texto como esse, entendo que Deus orientou Abias a resgatar não só a aliança enquanto promessa, mas a aliança enquanto certeza de que Deus tem o controle de todas as batalhas que ele luta. Deus nunca perdeu uma guerra, irmãos. Enquanto o povo de Judá havia decidido colocar Deus Todo-Poderoso como Senhor, como comandante de seu exército, foi quando mais o exército de Abias foi vitorioso. Segundo Crônicas capítulo 13, versículo 12, vai dizer: eis que Deus está conosco, Ele está à nossa frente. Foi nesse momento que vimos o grande rei Abias desafiando Jeroboão, o rei de Israel, mas mostrando a ele que a vitória que ele teria e sempre terá é que o Deus de Israel cumpre o seu pacto e a sua aliança com Saul. Segundo lugar, irmãos, onde encontro forças para lutar, além de uma base sólida e de uma fé sólida? Precisamos disso. Abias voltou à sua fé, Abias voltou à sua origem, ele voltou aos princípios da sua fé e aos princípios da sua aliança. Mas hoje ele encontrou mais condições e mais força para lutar. A Bíblia diz que você encontra forças para lutar quando você pratica obediência aos preceitos do Senhor. Veja comigo 2 Crônicas 13, 8 e 9. Quando praticamos obediência aos preceitos do Senhor, irmãos, Deus honra com a sua presença e nos dá forças para lutar. 2 Crônicas 13, 8 diz assim: e agora julgais que podeis resistir ao reino do Senhor, que está na mão dos filhos de Davi, visto que sois uma grande multidão, e tendes convosco os bezerros de ouro que Jeroboão vos fez para deuses? Não lançaste vós fora os sacerdotes do Senhor, os filhos de Arão e os levitas, e não fizeste para vós sacerdotes como os povos de outras terras? Qualquer que venha a consagrar-se com um novilho e 7 carneiros, logo se faz sacerdote daqueles que não são deuses. 2 Crônicas 13, 8 e 9. Quando olho esses dois versículos, irmãos, versículo 8 e versículo 9, eu descubro o motivo da derrota de Jeroboão. Eu posso e ouso afirmar, irmãos, que essa guerra bastava que Abias ficasse ali de pé e esperasse a vitória, porque essa era uma guerra que Jeroboão já tinha perdido. O diagnóstico espiritual que Jeroboão faz, que Abias faz, melhor dizendo, sobre Jeroboão, é um diagnóstico fulminante e determinante e definitivamente, irmãos, para encerrar a questão. Olha, Jeroboão, você tem aí princípios que Deus não aprova. Você ergueu um culto que Deus não aceita. Você colocou uma idolatria no meio do povo, 2 bezerros aí de ouro, e para debochar, irmãos, é como se você olhasse o escudo do Botafogo e dissesse que é Flamengo, hein? Ou vice-versa, para não ofender ninguém, né?
Quando você olha para uma coisa e diz que é outra, o que você está tentando fazer é desdenhar daquela em nome da outra, ou até o contrário. Ele botou lá 2 bezerros de ouro e disse assim: Javé. Já pensou? Ouvindo lá para Dan, se ajoelha, tem um bezerro ali. Imagina, você não está na Índia não. E você diz assim: Javé, Javé, Deus. É um ídolo, irmãos. E deram o nome do Senhor. O que Abias está dizendo para Jeroboão é que Deus estava muito furioso, e Deus estava muito triste, porque Jeroboão trilhava um caminho sem volta, e uma idolatria que certamente Deus iria fazer com que aquele povo fosse corrigido, e o fez, irmãos. Não é à toa que o reino de Israel foi invadido com aquelas duras penas que foi para ser corrigido e disciplinado. Em 1 Reis 12, se você acompanhar, 1 Reis 12 diz que Jeroboão fortificou Siquém. Jeroboão fortificou os montes de Efraim. 1 Reis 12, 25. 1 Reis 12, 26 diz que Jeroboão pensou: o reino está provavelmente dividido e voltará para a dinastia de Davi. E para combater a divisão e a volta do povo, a Bíblia diz, 1 Reis 12, 27, que Jeroboão então decidiu construir ali, 29, 1 Reis 12, 29, em Betel, eu falei Berseba, né? Em Betel e Dan, 2 bezerros de ouro para a idolatria daquele povo. Versículo 31, 1 Reis 12 diz: Jeroboão construiu altares idólatras e os designou os sacerdotes do povo, apesar deles não serem do sacerdócio levítico. Sabe, irmãos, o que eu estou dizendo é que de repente você tem andado atrás de ensinos e ideias e princípios e acha que isso não vai influenciar a tua fé. Você está seguindo aí talvez um bispo de uma catedral, um apóstolo de algum lugar, e está achando que isso não vai influenciar a tua fé. Não, pastor, Deus olha a intenção do homem, o coração do homem. Presta atenção, irmãos, os ensinos podem corromper a sua fé. O que Abias está dizendo a Jeroboão é que aqueles que estão caminhando com ele naquele tipo de ensino, naquele tipo de conduta, sofrerão terrível dano diante do Senhor. Tenha muito cuidado com a teologia que você reproduz, tenha muito cuidado com o ensino que você repassa, tenha muito cuidado com o alimento que você come. Tem muito alimento sem sal, irmãos, que não está no pacto e não está na aliança, e quando você se alimenta disso, isso é para degenerar você, isso é para corromper você, pode afastar você de Deus. Tem muita religião para capital, tem muita religião para dinheiro, tem muita religião, irmãos, para manobrar pessoas, tem muita religião para psicologia, autoajuda, e que não estão conduzindo pessoas ao verdadeiro evangelho. O que Abias faz agora aqui no Antigo Testamento é um grande serviço a Deus. Ele mostra a diferença entre o culto vivo e verdadeiro, entre a adoração viva e verdadeira e a idolatria e o pecado e o fracasso de Jeroboão. É Deus sorrindo do céu e dizendo: pelo menos agora esse rei se mostrou um rei da descendência de Davi e resgata uma aliança pela qual eu, Deus, assino embaixo. Essa aliança Deus vai honrar, como disse lá em Mateus, com Jesus Cristo, seu Filho, derramando o seu sangue. Ele é Jesus, a raiz de Davi. Uma aliança com sangue não se troca por qualquer aliança. Era ontem, eu celebrava um casamento aqui de manhã. Nós tínhamos dentro do culto uma pessoa que vinha nos visitar, e eu fiquei muito feliz de saber que ela estava vindo nos visitar. E naquele momento ela dizia e narrava para nós, especialmente para o Levi, que ela estaria indo para a Umbanda. E ia fazer, não é isso, Levi? A cabeça na Umbanda. E por misericórdia, pela pandemia, isso não aconteceu. Mas ontem, quando aquele jovem entrou aqui e veio falar com a gente, o que Levi fez foi ser missionário e evangelista. E Levi é departamento de som, imagina. O que Levi tem de evangelista, né, Levi? Mas Levi olhou para o rapaz, se compadeceu e dá-lhe Bíblia no menino. E que igreja é isso, igreja é aquilo, Jesus é isso. Eu estou lá só olhando, eu falei: não preciso nem trabalhar. Tem um servo trabalhando por mim ali. E ele entrou em guerra com o menino e foi pá, não sei o quê. No final o menino já sabia o horário do culto, o dia da mensagem, o nome do pastor, o nome da ministra de música. E Levi dizia: aqui prega a verdade, aqui prega a palavra de Deus. Aí ele falou: estou fechado, Levi, vou vir no culto. O que eu estou dizendo é que quando Deus encontra um soldado que seja para lutar uma guerra que ele, Deus, já quer vencer, ele vai comparecer no dia da batalha. Jeroboão foi pela desobediência, foi por não observar os princípios do Senhor, ter a sua queda decretada. Mas Abias, ele levantou o culto de volta, ele colocou o altar no lugar, ele chamou o povo para Jerusalém. Era o que Deus queria. Quando o servo de Deus volta para a aliança e volta para o lugar dele, irmãos, a observância dos princípios à aliança e a observância aos princípios e aos mandamentos de Deus são sim a chave da nossa vitória. E quando falo em mandamentos e observância, eu falo de todos eles.
Por que os casamentos não prosperam? Pode olhar, irmãos, não estamos observando a aliança ou os princípios da aliança. Por que não prospera? Adultério. Adultério é quebra de mandamento, irmãos. Estou errado, Adiel? Adultério é quebra de mandamento. Por que não prospera? O indivíduo entra por uma quebra de um mandamento, pela não observância de um princípio, e depois pergunta, por que Deus me abandonou? Deus não luta as suas guerras, Deus luta as guerras dele. E quando Abias resgatou o princípio da observância dos preceitos do Senhor, a vitória veio. O que aconteceu com o reino de Israel? Veja o verso 16, irmãos, 2 Crônicas 13. Veja o que aconteceu, verso 15. Verso 15. Feriu Deus a Jeroboão e todo Israel, porque Abias observou os princípios do Senhor. Veja o verso 16. Os filhos de Israel fugiram diante de Judá. Veja o verso 18. Verso 18. Foram humilhados. Não foi exaltado, não. Foram humilhados os filhos de Israel. Verso 18. Humilhados, absolutamente humilhados. Está lá no início do texto. Foram abatidos, a palavra ali, abatidos os filhos de Israel. E o verso 20, irmãos. Feriu o Senhor a Jeroboão. Triste notícia, que ele morreu. Quando nós não estamos praticando os preceitos do Senhor, não há força que você faça que vença a batalha. Mas quando você está numa guerra, entenda, em nome de Jesus, você que me ouve em casa, uma guerra que você sabe, humanamente perdida, 800 mil contra 400 mil, uma guerra que nenhum de nós, com a consciência de homens, lutaria, e nem colocaria o seu exército a esse risco, porque você sabe que era uma batalha que você perderia, era melhor entregar o reino. Mas Abias foi à frente de combate, porque ele sabia que Deus luta as batalhas que são dele, e as guerras que são dele. A força de um vencedor está em Deus, a força para vencer as batalhas está no Senhor, e só o Senhor pode prover um caminho para a nossa vitória. Agora tenha cuidado, porque muitas das nossas derrotas, e muitos dos nossos fracassos, e muito da nossa falta de fé, e falta de força de fé para lutar, é porque nós estamos abandonando o princípio sacerdotal. Dá uma olhada em 2 Crônicas 13, 9. 2 Crônicas 13, 9 diz assim: não lançaste vós fora os sacerdotes do Senhor, os filhos de Arão e os levitas, e não fizeste para vós sacerdotes como os povos das outras terras? Qualquer que venha consagrar-se com um novilho e 7 carneiros, logo se faz sacerdote daqueles que não são deuses. Filho, cuidado atrás de quem você anda, cuidado pelo caminho que você procura, cuidado a teologia que você segue, os princípios que você pratica e ouve, porque existe um caminho. Esse caminho é Deus, existe uma palavra, essa palavra é a palavra de Deus, e existe um Salvador, o nome dele é Jesus, e ele é o único e suficiente sacerdote. Se alguém se coloca no lugar de Jesus para ser o seu sacerdote, corra dele. O que a Bíblia diz é que hoje o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi é Jesus, e ele é o sumo sacerdote, que entrou no santo lugar para colocar cada um de nós na presença do nosso Deus. Cuidado, irmãos, muita gente tem fracassado, porque não tem entendido hoje a beleza do que é ter um sumo sacerdote como Jesus, a cuidar das nossas vidas, a abraçar a nossa fé. Em último lugar, eu quero terminar, o tempo já foi. Em terceiro lugar, de onde eu posso tirar forças? Em primeiro lugar, eu vou tirar forças e vou encontrar forças para lutar nas promessas do Senhor e nas bases sólidas da nossa fé. Amém, irmãos? Quando eu tenho fé e conheço as doutrinas de Deus e conheço a palavra de Deus, quando eu ergo essa palavra, Deus vai honrar a palavra dele. Se ele disse que faz, ele faz. Se ele disse que estaria, ele estará. E se ele disse que acontece, ele acontece. É isso que eu estou dizendo aqui. Quando o homem resgata isso e levanta essa palavra, Deus comparece. O segundo lugar onde você encontra força para lutar é o que chamamos de observância aos princípios. Deus segue os seus princípios, irmãos. Se você conhece os mandamentos e decide desonrá-los, vai se quebrar. Cuidado com a idolatria, né? Cuidado com a idolatria, cuidado com a questão do relacionamento com seus pais e a sua família. Um dos mandamentos mais lindos da Escritura: honra teu pai e a tua mãe. Tem filhos que acham que terão sucesso na vida desonrando pai e mãe, né? Largando, especialmente quando envelhece. Deixa para lá, não quer nem saber. Quando nós não cultivamos princípios de honra na nossa casa e no nosso lar, nós vamos perder as batalhas da vida, porque deixamos de observar princípios simples da presença de Deus nas nossas batalhas. Mas em último lugar, irmãos,
De onde vem a nossa força para lutar e onde encontramos força para lutar? Do cultivo de uma vida devocional. Eu termino aqui. 2 Crônicas 13:11, acompanhe. 2 Crônicas 13:11 diz assim: e queimam ao Senhor a cada manhã e a cada tarde holocaustos, incenso aromático com pães da proposição sobre a mesa pura, e o candelabro de ouro e as suas lâmpadas para se acenderem cada tarde, porque nós temos cuidado do serviço do Senhor nosso Deus, porém vós o deixaste. O recado de Abias a Jeroboão é muito duro. Vocês vão perder a batalha, porque vocês fizeram aquilo que Deus não aceita que faça. Vocês deixaram o Senhor, vocês abandonaram o Senhor e a sua adoração. Alguém pergunta para mim assim: pastor, uma vida piedosa, uma vida santa, tem diferença? Tem, irmãos. Ah, mas então o senhor está dizendo que a salvação então de fato pelas boas obras. Eu preciso ser muito bonzinho, né, e santinho para alcançar a minha salvação. Eu não estou dizendo isso. Não é isso que eu estou dizendo. O que eu estou dizendo é que quando você é salvo, e absolutamente salvo em Jesus, você passa a viver uma vida de adoração, absoluta adoração para Deus, que tudo que você faz, que tudo que você quer, que tudo que você é, aponta para Deus, e a sua vida é santa para glorificar o nome de Deus, que decidiu salvar você. É isso que eu estou dizendo. O que Abias disse ali, irmãos, é que as práticas devocionais, e as práticas de adoração, e as práticas de serviço ao Senhor, foram resgatadas, porque o povo entendeu, que quem não frutifica a luz de Deus não tem luz. Entende? Quem não tem prazer de estar na casa do Senhor, a casa de Deus não ama, as coisas de Deus não ama. Quem não tem prazer em meditar na lei do Senhor, a palavra de Deus não ama e não é guiado por ela. O indivíduo pode ler 200 revistas de comentarista político, pode ler 400 jornais de notícia, pode vasculhar 200 sites e achar que está preparado para as batalhas da vida. Eu vou dizer uma coisa para você: não está. Não está, porque o Criador do universo diz que não está. Quando você entrar numa batalha de 800 mil para 400, talvez você nem lute, porque já vai entregar os pontos, porque você não sabe que Deus ganha batalhas com minorias. Entende o que eu estou dizendo? Quando um homem olha para a Escritura Sagrada e tem vida com Deus, ele faz uma conta: 1 mais 1, 1 com Deus, é maioria. Quando o indivíduo sabe que coloca os seus joelhos na terra e ora por um filho afastado, ele sabe que lutou com Deus uma guerra que ele pode em Deus ganhar, porque a guerra para a qual nós chamamos Deus para lutar, Ele comparece. É aquela triste notícia daquele que chega na presença do pastor em desespero. Eu já ouvi isso algumas vezes, chegando para o pastor dizendo: pastor, olha, eu estou com uma situação terrível. É, meu irmão. E pastor, eu estou passando uma prova dura. É, meu irmão. E o que você fez? Eu fiz de tudo, só falta orar. Aí o pastor chora. Você não fez nada, irmão. E você tem que dizer: você está fazendo tudo errado, irmão. A Bíblia é muito simples e muito clara. A força de um cristão é espiritual. Imagine eu, um pastor de 1,70 m, lutar as batalhas que estou lutando. Não ganho nenhuma, irmãos, nenhuma. Mas quando Deus dá da sua unção, se levantam legiões e legiões, exército e exército, e olha que eles tentam, irmãos. E quando nós permanecemos de pé, celebramos e dizemos: de onde vem a nossa força? A nossa força vem do Senhor. Vencemos as nossas batalhas com a leitura diária da Bíblia, com a oração, com a santidade, com a edificação de um rebanho que sabe amar a Deus. Quando os problemas surgirem e os primeiros sinais de um negrume fechar sobre a sua casa, aquele tempo fechado, aquele tempo nublado, e você diz: eu não vou aguentar a tempestade que vem, irmão, fecha teus olhos, ponha teu joelho em terra, abra teus olhos espirituais. Deus há de abençoar o seu sacerdócio no lar, a sua vida em casa. Deus há de abençoar a sua família. Quando faltar direção, quando faltar força, quando parece que você tem fome de Deus e não encontra resposta, abre a Bíblia, deixa os salmos fluírem no seu coração. A pastora Diel me ligou dizendo quarta-feira, né, que o pregador não pôde estar, e ele disse: o senhor vai pregar? Eu digo: vou pregar. Peguei o devocional que estava na minha sequência de devocionais. Eu fiz o Salmo 1, fiz o Salmo 2, vou pregar onde? No Salmo 3, eu nem escolhi. Vou pregar no Salmo 3, vim aqui e preguei de cabeça erguida. Irmãos, eu nunca recebi tanto e-mail, tanto WhatsApp, tanta coisa, por um sermão que eu nem preparei.
Eu vim aqui na unção de Deus, eu fui lendo aquilo pouco que eu rascunhei, e fui dizendo aquilo que o Espírito Santo tem caminhado comigo, e eu pude perceber, Deus luta as guerras dele. Que Deus hoje restaure você, querido, e desperte você para a seriedade do que é o Evangelho. Tenha cuidado, irmãos, porque há muitas coisas roubando da sua fé e de você a sua santidade, o seu tempo. Hoje nós passamos horas e horas no telefone, horas e horas na internet, horas e horas nos programas de TV, naqueles arquivos de TV, vendo todos os vídeos e temporadas. Tem crente tão desocupado, me desculpe falar, que ele consegue ver a temporada de uma série em um dia. Haja desocupação. Ele passa de 8 da manhã a 10 da noite, consegue ver um seriado inteiro, daqueles da Netflix, que você leva 1, 2, 3, 1 ano para ver. Haja desocupação. E o que ele está dizendo para o reino de Deus? Que a prioridade dele é aquilo que ele acha interessante. Agora, se um crente parar, irmãos, para durante o dia, celebrar ali uma hora, de leitura da Bíblia, de santificação, de edificação, quando faltar forças, a força vem. Porque as promessas estarão na sua mente, entende? A aliança de sal estará no seu coração, e você dirá ao exército do inimigo, ao seu opressor: Deus tem uma aliança comigo, ela se chama Jesus, essa é uma aliança de sangue, Ele fez essa aliança comigo lá na cruz do Calvário, e como Abias, eu vou me lembrar que essa aliança vem desde Davi. Quem crê nisso, diga amém. Quem se sente fraco e tem se sentido fraco para lutar, e gostaria hoje de orar com o pastor e pedir: pastor, ore por mim. Eu estou nessa pegada aí. Eu tenho achado que Jeroboão é mais poderoso, porque realmente os números e a estatística mostram que ele é mais poderoso. Mas se você hoje quer destronar o exército lá do norte, e dizer assim: eu quero resgatar a teologia do sul, a teologia que vem da palavra de Deus, de Judá, do leão da tribo de Davi, para dizer: Senhor, me faça forte para lutar. Eu quero, número 1, viver e lutar as batalhas da vida com força que tenho na fé, no sacrifício de Jesus e na fé sólida que eu pratico e tenho. Eu quero viver e lutar as batalhas da vida com uma promessa que creio, de que a palavra de Deus me manda observar os seus princípios e guardar as suas ordenanças, e eu farei. E eu quero lutar e vencer as batalhas da vida guardando uma vida devocional, de santidade, de hora com Deus. Quantos cristãos, irmãos, não estão nos pequenos grupos, nos PGs, não participam dos cultos domésticos e depois cobram vitória contra o inimigo? Não terão, porque não tem, como o sacerdote de Abias, uma vida de manhã. Veja porque o sacerdote de Abias venceu: era de manhã e de tarde, erguendo a palavra de Deus. Quantos que se sentem fracos e hoje querem se fortalecer no Senhor e pedir: Deus, me faça forte para lutar? Onde você está, fique de pé. Aqui no santuário, fique de pé. Eu quero orar por você. Deus vai honrar você, vai honrar a sua fé. Você não vai ser mais aquele crente fraquinho, não. Vai sair daqui forte. Fique de pé, eu vou orar por você, dizendo: Deus bondoso, honra o teu filho, que se coloca de pé diante do Senhor, não diante do pastor, diante do Senhor, para resgatar as promessas do Senhor sobre a sua vida. E que quando o exército do inimigo se levantar para apontar o dedo contra a sua vida, contra a sua casa e contra a sua família, você está de pé, Deus te faça forte para lutar. Vamos orar por esses irmãos que estão de pé. Senhor, eu te louvo pela igreja que está de pé. É tão bonito ver que quase 90% do rebanho aqui está de pé, para dizer ao Senhor: nós não somos fracos, nós somos falhos, mas a nossa força vem do Senhor. Nós estamos de pé para dizer ao Senhor que resgatamos hoje as promessas do Senhor sobre a nossa vida, e cremos, ó Deus, que podemos vencer as batalhas da nossa vida com uma fé firme, forte, bem fundamentada no Evangelho de Jesus. Ensina-nos a abrir a Tua Palavra e a ler a Tua Palavra. Ensina-nos a crer na Tua Palavra. E ensina-nos, ó Deus, a praticar uma vida devocional de piedade, de santidade ao Senhor. Ensina-nos a orar. Ensina-nos a buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Nós erguemos as mãos e abençoamos e selamos a decisão daqueles que estão aqui, dos cristãos que ficaram de pé e pedem que o Senhor lute com eles, que o Senhor lute por eles, que o Senhor os faça forte. E oramos por aqueles que, quem sabe, não têm com Jesus Cristo uma aliança, não fazem parte da aliança de Davi, como Jesus Cristo assim cumpriu. Ele se sentou no trono de Davi,
e fez uma aliança de sangue com a sua igreja. Se alguém que aqui está e não tem a Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador, que volte agora para Jesus, o seu coração, e receba-o como o único e suficiente Salvador. Não há outro rei que não Jesus, não há outro Senhor que não Jesus, não há salvação fora de Jesus. Aqueles que estão aqui, confessem a Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador. Oramos em nome de Jesus, amém.